sim o desejo de viver. O assunto da doação é muito instigante. Desde a década de 50, vem aperfeiçoando suas técnicas de transplante e estimulando a doação. Informando, por exemplo, né, nas campanhas de que uma única pessoa pode salvar 8 vidas. Estou certo, doutor Gamarra? Bem, dentro das doações, né, a gente tem as doações entre vivos, né, e as doações de mortos para vivos. Dentro, então, das doações, sempre implica numa relação de quem doa e de quem recebe. Tá? Nessa perspectiva, também temos que incluir a família do doador. Porque... Tá bom, microfone? Aqui no Brasil, né, a doação só acontece, só ocorre, se a família, né, do morto, no caso, autoriza a doação. Né? Caso alguém da família não queira que a doação ocorra, esta não pode acontecer. Né? Então, além da morte cerebral, além do desejo da família, né? Muitas vezes, hoje em dia, algumas pessoas já dizem que querem que sejam doados os órgãos, mas não é um assunto que nós conversamos no seio familiar, né? Acho que é um assunto delicado, um assunto talvez tabu, né? A morte. Bom, então, de um lado temos quem doa, do outro quem recebe, e todas as repercussões desses dois lados da moeda, né? E um lado representa a vida e o outro a morte, né? Porque sempre está relacionado a uma perda, né, de alguém. Nos casos de entre vivos, né, que a moeda funciona um pouco diferente, pois ambos os lados saem vivos, mas quem doa perde um pedaço, um órgão. Por outro lado, pode trazer uma gratificação sem valor mensurável. Cada sujeito, então, cada pessoa vivencia a doação, né, de um jeito muito singular e próprio da estrutura de cada um. Nessas doações, então, entre vivos, né, aqui no Brasil, existe uma regulamentação de que ocorra entre os membros de uma família, até a 5ª geração, se eu não me engano, né, se pode ser terceira. Caso contrário, existe um respaldo jurídico, né, se eu quero doar um órgão para alguém de outra família, né, existe um trâmite jurídico, né. Mas, enfim, é uma técnica que tem também, né, crescido muito, né, principalmente em rins, né, fígado. Bom, ambos os lados, doador e receptor. Temos as influências diretas do momento do indivíduo, né, que está envolvido na doação e na recepção, da estrutura emocional das pessoas, né, do quanto acreditam, né, e estão disponíveis para enfrentar esse procedimento, da possibilidade do assunto ser elaborado pela família, a forma como o traumático da morte, né, ou do adoecer ocorre, né, porque muitas vezes a morte cerebral acontece em casos de morte traumática, súbita, né, acidentes de moto, tombos, enfim. Outra coisa que, dois aspectos importantes que eu acho que vale para depois a gente seguir o debate é o quanto o sucesso de um transplante está relacionado com a vontade de viver, o desejo de viver. Falávamos sobre o investimento libidinal dos pais, né, quem sabe é um aspecto importante que terá influência nisso, aspectos da estrutura de cada sujeito, mas enfim, eu na minha observação diária, na vida no hospital, eu via que a vontade de viver, a gente via os casos que iam evoluir bem, muito em função disso também. E a cultura que o indivíduo está inserido. Existem culturas, né, que o corpo do morto, enfim, tem um ritual e que, a partir disso, então, a doação fica ou estimulada ou prejudicada. Enfim, daí acho que entram as religiões, né, as diferenças culturais. Por que resistimos tanto em doar? Porque doar significa admitir a finitude. Implica em admitir a possibilidade de perder, de morrer e da morte de uma pessoa querida. Aparece nessa questão também da doação um lado egoísta, né? Porque nos queremos inteiros também após a morte. Né? Eu acho que esses são aspectos importantes para o nosso debate depois, né? Penso eu que são coisas que nos atrapalham nas campanhas, enfim, nessa rotina das doações. Bom, no meu trabalho, eu tinha uma das minhas atividades que me trouxeram para esse assunto, foi que eu trabalhava na UTI
E quando eu vi o diagnóstico de morte cerebral, eu era acionada, era chamada para ter uma conversa com as famílias, né? Um trabalho bem difícil, porque além da família receber o diagnóstico, né, de morte cerebral, ainda era convocado a conversar comigo, né? Então era um trabalho bem difícil, bem delicado, né? Muitas vezes não conseguíamos levar a família para a questão da doação, enfim. Muitas vezes também observei o desejo da família de conviver com o receptor, né? Uma coisa que atrapalha, que se pensa que a família que recebe não tem que conhecer a família da família que doa, mas enfim, existe uma fantasia de que um pouco de quem eu perdi está naquele que recebeu o órgão do meu familiar, né? Bom, reações então diferentes do habitual, né, acontecem, né? Transplantes, por exemplo, de coração. Numa situação me veio bem claro assim, de que depois até teve uma novela na Globo que tocou nesse mesmo aspecto, que a pessoa muda de comportamento após muda, porque enfim, é uma vivência forte, intensa, e nas mudanças os familiares associavam assumiu a personalidade do doador, né? Então está surgindo uma nova pessoa, não pelas mudanças pessoais, mas sim uma interferência direta do órgão novo na estrutura de personalidade, né, da pessoa. Então são aspectos, né, inquietantes, né, que atrapalham, né, que podem atrapalhar, enfim, a boa evolução do tratamento, né, Então são fantasias, né, que isso é importante, o profissional da área da saúde mental, especialmente, poder ajudar. Que fantasia gera naquelas pessoas receber um órgão de outro? Então é uma situação complexa por si só, né? Como o Gley brincava, né? A gente conviver com o coração da gente, com o rim da gente já é complicado, quanto mais com um de outro. Quem recebe um órgão significa que alguém morreu. Então, muitas vezes, tá? A maioria dos transplantes é entre mortos para vivos. A lógica, alguém perde, alguém ganha, ou um morre, outro vive. Surge muitas inquietações, algumas vezes até culpa. Também temos o sofrimento de quem aguarda na fila de espera, que eu acho um aspecto importante de se falar, porque se cria um vínculo delicado, né, de quem está aguardando, porque sabe da urgência, né, da premência de receber o órgão. Então, me lembro de situações de pacientes dormirem com o celular na mão, né, ou de terem vários aparelhos, né, conectados para que não percam a chance ao serem chamados, né, essa agonia, né, que fica. Outro grande fantasma da rejeição do órgão novo, né? A reação do organismo ao desconhecido é importante, e também psicamente. É preciso uma assimilação do novo e um cuidado especial com a rejeição. A possibilidade de salvar um ente querido, né, nas doações entre vivas é dramática, vira uma meta de vida, né, dos doadores, que no caso fazem da doação direta, sem entrar na fila, escolhendo livremente para quem vai doar. Né? Daria para dizer que é um ato heróico. Me acompanhei, um dos casos mais marcantes para mim de doação foi uma mãe que doou um pedaço do seu fígado para o filho, de 3 anos de idade, e que eu me lembro dela dizer, não importa se eu morrer, tire o que precisar e deem para ele. Né? E um desejo enorme, enfim, que o filho vivesse, que desse tudo certo, e procuraram equipes muito boas e enfim, levaram a bandeira da doação, né, num caso extremo. Hoje, graças ao nosso evento, eu entrei em contato com essa família e pedi notícias, assim, muitos anos depois, como é que estavam, né, como é que tinha sido o desenrolar dessa história no seio familiar, que eu perdi o contato. E tive a feliz notícia, então, que estavam todos bem. Hoje o menino já tem 8 anos, enfim, muitas coisas já aconteceram e ele segue, enfim, com todos os cuidados que merece um transplantado, mas segue a sua vida no colégio, no ano adequado à sua idade, enfim, tudo no ritmo normal que uma criança tem que ter no desenvolvimento. Outro caso que me ocorre também, que me ocorreu, foi de uma transplante de medula, que também é um transplante entre vivos, né? Onde uma irmã, ao diagnosticar a necessidade do transplante, uma família inteira se mobiliza, então, para ver quem doaria a medula para uma adolescente, no caso. E na varredura, né, na avaliação das indicações, uma irmã foi eleita, então, para ser a doadora, né? E
angústia da família e da mãe, né, das moças, que teve, então, acompanhou no bloco cirúrgico, cada uma numa sala, fazendo seus procedimentos simultaneamente, né? Então, são situações bem dramáticas, bem intensas, né, delicadas. Eu já contei, do caso da mãe e do filho. E trazendo um pouquinho assim da nossa mídia, né, que agora há pouco nós tivemos uma novela, a atual novela, né, temos uma transplantada de coração, não sei se vocês perceberam, quem viu a novela, a mãe da Camila Pitanga, né, na novela faz um transplante de coração, né, ela também aparece um pouco da angústia dela na lista de espera. E na novela da Globo anterior, tínhamos o Gianecchini, né, que também teve uma insuficiência cardíaca e também acabou fazendo um transplante cardíaco. Que me parece, até onde eu tenho notícias, assim, que esses movimentos da Globo, né, principalmente, que a nossa mídia é mais forte, ajudam nas campanhas, nesses meses em que a novela está pautada por estes assuntos, aumentam as doações, né. Então, lembrando, assim, o quão importantes são as nossas campanhas, né, as ONGs, muitas ONGs, né, organizando isso, enfim. Para terminar, então, gradativamente vai ocorrendo uma mudança, penso eu, cultural e tecnológica sobre o assunto dos transplantes, né, através das campanhas governamentais, ONGs, enfim, toda a medicina, a tecnologia, favorecendo as doações e o aumento dos transplantes, e o sucesso dos transplantes, né, que não é só o transplante, é depois ficar bem, né, a pessoa que recebe, clinicamente seguir bem, possibilitando que mais pessoas possam seguir suas vidas com qualidade. Poderíamos dizer que este tema caminha da individualidade à alteridade, nasce no íntimo e se expande ao estranho do outro. Eu fico por aqui, eu acho que seguimos conversando. Muito obrigada. Eu acho que tu quer retomar, né? Bom, eu queria dizer uma coisa que eu acho que é importante, é o seguinte, certamente, na minha opinião, a maior dificuldade da doação espontânea de órgãos é que há um conflito agudo de sentimentos. Você pede que uma família seja generosa exatamente no momento em que o sentimento dominante é a revolta pela perda. Isso significa que se o assunto doação nunca foi discutido nessa família, é remota a chance de doação. Porque ninguém terá cabeça nesse momento para tomar uma iniciativa tão generosa quando ele está impulsionado noutra direção. Por outro lado, se durante um almoço de domingo alguém disse, olha, eu gostaria de comunicar à minha família, se eu morrer, eu quero ser doador de órgãos. Resolveu a questão. Porque se eventualmente essa pessoa morrer, a família se esmerará ao máximo para cumprir a vontade anunciada em vida. É comovente o esforço que as pessoas são capazes de fazer para cumprir uma vontade anunciada no momento de festa. Eu acompanhei uma vez um pai que perdeu um filho de 15 anos, caiu de um skate, bateu a cabeça no cordão da calçada e morreu. Era o único filho homem. Ele fez horrores. Choveu, era em Uruguaiana, os aviões não decolavam, ele conseguiu um amigo que tinha um avião que podia vir buscar as equipes, porque ele tinha que cumprir a vontade do filho. Quando a minha equipe chegou no aeroporto em Uruguaiana, ela ficou surpresa porque o carro que os esperava era um carro de luxo. A Secretaria da Saúde de Uruguaiana está bem. Era o carro dele. Ele tinha mandado o carro para buscar as equipes, porque, por favor, antes que pare o coração e eu não possa cumprir a vontade dele. Então, isso é uma coisa importante que mostra o quanto é fundamental o eixo de todas as campanhas. Diga em casa que você é doador. Nenhuma vontade quebrará a decisão da família. Não adianta a pessoa escrever que quer ser doador, mandar no cartório, nada disso. A família vai decidir. Mas a família, impulsionada por essa recomendação, certamente decidirá a favor. Existem coisas que também são obstáculos à doação. Uma das coisas mais claras é conflito familiar. Nunca vi doação de pais separados. Agrupados pela tragédia, sentimento de culpa sobrando, transbordando, uma projeção de culpa que ninguém contém, nunca vi doação nesse. No outro extremo, tem uma situação curiosa, que é morte por suicídio. Há algum sentimento que move alguma forma, para mim, incompreensível, de reparação, que faz com que o índice de doação nessa situação seja muito próximo de 100%.
E é muito curiosa essa observação. Outra causa muito importante contra a doação é o mau atendimento da família por ocasião do trauma que resultou na morte encefálica. É uma situação comum. O pai desesperado no pronto-socorro, disseram que meu filho está na UTI, não, agora não pode entrar, não é horário de visita, mas eu vou entrar, meu filho está na UTI, diz que ele está muito mal, segurança, leva ele daqui. Uma hora depois, seu filho morreu, o senhor não gostaria de doar os órgãos? Isso é um horror, porque o maltrato, a crueldade, a falta de mínimo de sensibilidade de quem está no ápice do sofrimento da sua vida. Então, eu acho que essas coisas todas precisam ser trabalhadas para que se crie uma atmosfera, para que a generosidade seja mais espontânea, né? Menos conflitante. Por outro lado, eu acho sempre uma questão importante é como é que se comportam as pessoas que negam a doação. O sentimento que eu tenho é que, como a maioria absoluta das pessoas é boa, e para as pessoas boas fazer o bem é a rotina, gratifica, as pessoas boas que por algum impulso negam a doação vão ser mortificadas por um remorso definitivo. Porque, exceto os psicopatas que se vangloriam de ter feito mal, as pessoas boas fazem o bem e se sentem bem fazendo o bem. Quando elas não podem, ou elas foram por algum impulso instantâneo, rápido, agudo, massacrante, decidiu não. Depois, remorso. Eu vivi uma situação dessa com um amigo meu que perdeu um filho, arrancou a tampa da cabeça num acidente de carro, e ele quis saber como é que era a questão da doação. E eu o ajudei muito naquele momento, os pulmões estavam destruídos, não tinha como aproveitar nada na minha área, mas eu estava lá para ajudar. E ele disse, então eu quero doar os órgãos. Uma hora depois, ele mandou me chamar, as equipes já estavam sendo mobilizadas para retirar dos órgãos, ele mandou me chamar e disse, olha, conversei com a enfermeira e ela me contou que se ele ficasse bem quietinho, ele vai ficar umas 18, talvez 24 horas com o coração batendo. E ele está quentinho, cheiroso, a vida me fez uma enorme sacanagem, eu gostaria de ficar essas 24 horas. Isso é sabotagem, não? Sacanagem é outra coisa. E ele me disse, eu quero ficar com meu filho essas horas que ele ainda vai ficar assim como ele está. Eu dizia o que para alguém que está perdendo um filho de 20 anos? E uns 2 meses depois eu encontrei e ele me disse, tu não sabe o que me aconteceu. 3 semanas depois, eu fui no fim de semana no cemitério, tinha havido um defeito de vedagem lá do túmulo, estava um fedor ao redor do túmulo, e eu tive ideia naquele instante do tamanho da bobagem que eu tinha feito. O que sobrou do meu filho fedia. E ele teve consciência naquele momento do que ele tinha deixado de contribuir para que outras pessoas vivessem. Não, ele negou. E porque é certo que a doação e saber que a parte do ser amado está vivendo em outra pessoa não vai substituir, não vai compensar a perda, mas vai dar alguma racionalidade à estupidez da morte na juventude. E as pessoas se confortam com isso. Eu já vi vários exemplos de gratificação, de compensação, quando sabem que alguém, ou que várias pessoas... E eu vivi uma situação pessoal muito interessante. No Dom Vicente Scherer, o provedor mandou construir um oratório no térreo. E as famílias, frequentemente, enquanto esperam a realização do transplante, se reúnem lá. E nós tínhamos transplantado 2 pacientes com o mesmo doador, um pulmão para cada lado. Quando eu desci, tinha umas 20 pessoas no oratório, e eu interrompi a reza para dizer que tinha terminado o transplante dos 2 e que os 2 estavam ótimos. Eles festejaram, cantaram, se abraçaram, se beijaram, pareciam a mesma família, e eram 2 famílias estranhas até o momento do encontro na portaria do hospital. No meio dessa comemoração, eu olhei para fora e tinha uma senhora, um carro com a porta aberta, era assim, um cabelo meio desgrenhado, com uma cara macroscópica de sofrimento, e eu tive a intuição que ela é a mãe. E eu me aproximei, ela abriu os braços e ficamos abraçados um tempão sem falar. Quando ela conseguiu falar, ela me disse, doutor, eu sei que isso é irregular,
Mas eu quis ver o tamanho do meu gesto. E agora eu descobri que eu fiz o que era certo. E eu já posso ir para casa enterrar meu filho. As pessoas boas se sentem bem fazendo bem. E as pessoas que não têm a chance de fazer isso, elas não sabem que estão perdendo. Porque a morte já aconteceu. Já aconteceu. O que nós estamos querendo é dar algum sentido a isso. Pode ajudar na elaboração, assim, na morte. Certamente. Amenizar o sofrimento. A Luciana falou da doação intervírus. Eu tenho uma experiência grande com isso. Desde que a gente passou a fazer transplante com um pedaço do pulmão do pai e um pedaço do pulmão da mãe para transplantar sempre criança. E aí eu aprendi algumas coisas maravilhosas. Primeiro, se o cirurgião for julgar o quanto a cirurgia torácica é dolorosa, pelo quanto uma mãe que doou um lobo se queixa de dor, você vai descobrir que a cirurgia torácica é indolor. Mãe não sente dor. O meu exemplo máximo é de uma mãe que foi a doadora do segundo lobo. De modo que quando eu cheguei na UTI, ela estava acordando, e ela me perguntou como é que ele está. Isso é coisa de mãe, né? Em vez de perguntar como é que eu estou, como é que ele está. Eu disse, ele está muito bem. E eu, doutor? Você está ótimo. Eu posso sentar, doutor? Pode. Na cama? Sim, é. Mas se pode sentar na cama, não há razão para não sentar na cadeira. Não é? Sim, é. E se eu posso sentar numa cadeira, não há razão para a cadeira não ter rodas. Meia hora depois de uma cirurgia enorme, com dreno, sondas, catéter de oxigênio, monitor, ela se debruçou em cima da cria e beijava a palma da mão. Aquilo me demoliu. Não tem dor. O nosso exemplo mais curioso foi de uma velha que tinha doado há 15 anos um rim para um dos filhos. 15 anos depois, ela com quase 65, soube que o outro filho estava em insuficiência renal. Ela, durante 6 meses, ela atormentou o grupo do transplante renal com o seguinte pedido: eu posso fazer diálise 3 vezes por semana, não me causa nenhum problema. Ele tem filhos para criar, o que custa eu tirar essa porcaria desse rim e dar para ele? Ela queria doar o segundo rim. Mãe é uma entidade diferente, isso todo mundo sabe bem. Tem alguns pais que são verdadeiras mães, mas, na média, as mães têm essa coisa de proteção da cria que é uma coisa comovente, absolutamente comovente. E esses dias eu vivi uma situação dessa, eu contei essa história numa crônica sábado passado. O menino tinha que receber 2 lobos, e os doadores naturais foram, o pai e mãe foram descartados. O pai incompatível do ponto de vista sanguíneo e a mãe asmática. Aí, assim, alternativas. Uma irmã mais velha, perfeita. E aí faltava o outro. Quando nós soubemos que tinha um primo que estava disposto a doar. Quando nós sentamos para discutir o caso, para marcar o transplante, veio assistente social e disse, só um pouquinho. Ele é primo de 5º grau. Ele é filho de uma irmã da avó. Bom, aí, só com mandado judicial. Ele vai ao juiz e volta na mesma tarde com autorização. Aí eu fiquei surpreso, mas como é que foi essa conversa? Não, isso foi muito simples. É que o juiz me perguntou, qual é a sua motivação para doar um órgão seu, um pedaço do seu pulmão, para um familiar distante? Ele disse, não, só um pouquinho. Não é bem assim. O pai do Arthur, que era o paciente, o menino, o pai do Arthur é meu melhor amigo. Eu não suportaria a ideia de que ele perdeu o 3º filho por causa dessa maldita fibrose cística, porque eu não doei. E aí ele me disse, doutor, eu aprendi uma coisa muito estranha, não tinha noção disso. As decisões boas, frequentemente, são mais difíceis, porque elas envolvem desprendimento. As decisões más, porque elas são egoístas, elas são cômodas e rápidas. Não dou, pronto, está resolvido. Agora tirar um pedaço, que decisão dura essa. Mas eu tô perfeito, disposto a doar, eu estou feliz porque eu vou doar, e eu tenho certeza que o Arthur vai sair bem, porque eu gosto tanto deste pai dele que você não tem ideia. Tem gente boa no mundo, né? E tem gente que fala... Eu quando leio o jornal, eu fico pensando, graças a Deus que nunca conheci ninguém que esteja no Lava Jato. O meu mundo não tem Lava Jato, é uma maravilha. E cuidar de pessoas que chegaram no hospital sem poder falar. O Arthur, por exemplo, eu só ouvia a voz dele depois do transplante. Eu não conseguia falar de falta dele. Ver esses pacientes saírem
para a vida normal é uma das coisas mais gratificantes que alguém possa ter. Eu botei numa entrevista no Jô Soares, do Jogo Morria de Rir, de um cara, um baiano, 49 anos, fibrose pulmonar, uma falta de ar absurda. Todas as perguntas que ele me fazia terminavam no sexo. Doutor, esse tal transplante fica bom, e volta ao sexo. Senhora, não há nenhuma razão para não voltar. Primeiro, o problema do sexo, no seu caso, é fôlego. O senhor precisa fôlego. Outros dias depois, mesma coisa. Doutor, não ficou bem clara aquela história do sexo. Aquilo volta ou não volta? Mulher mais jovem, bonita e tal. Bom, e eu repetia que tudo bem, que o problema era o fôlego. Aí ele foi transplantado 2 meses e meio. Depois eu estou em casa, dormindo 2h30 da manhã, eu toco o telefone. Quando toco o telefone em casa, eu levo um susto sempre, porque com a UTI que nós temos, chamado no meio da madrugada é uma complicação cirúrgica. Eu já vou enfiando as calças, porque vou ter que sair de casa. Eu levo aquele susto tendo telefone, diz, Camargo, Eduardo, consegui! Esse é o meu modelo de gratidão, porque eu já vi gratidão de todo jeito. Mas gratidão com urgência, ele não foi capaz de esperar amanhecer para mim. A minha mulher ficou assustada, o que aconteceu? Eu digo, Eduardo Treposo, o que você tem que ver? Você tem que ver tudo. Eu me sentia uma espécie de sexo virtual. Eu fui dormir tão feliz que ele tinha conseguido e teve essa urgência, que é uma coisa maravilhosa. Eu transplantei um gringo de Pato Branco, que ele tinha 69 anos. Estava inteiro do ponto de vista muscular, não tinha pulmão. Aí foi transplantado, uns 2 meses depois eu encontrei ele no pátio com a mulher. Ele disse, daí, tudo bem, Zui? Eu disse, eu estou bem, mas esta mulher me atrasa a vida com esse joelho que não dá para estar ligeiro. Quer dizer, uma injustiça com o infeliz que carregou o tubo de oxigênio dele uns 10 anos. Agora ele com pulmão novo e ela com o joelho de 69, ela não conseguia acompanhar, né? E aí eu disse, você como é que está? Eu estou uma maravilha. Mas quantos por cento você acha que melhorou? O percentual na cabeça dele não fazia nenhum sentido. Eu melhorei uma barbaridade. Uma barbaridade não é número. Quantos por cento você melhorou? Melhorei um absurdo. Quando ele percebeu que eu não ia poupá-lo, ele disse, doutor, então vou te explicar uma coisa. A impressão que eu tenho é que eu tenho uns 10 narizes na cara. Meu modelo de respirar bem, eu nunca vi nada parecido. Mas essas são histórias assim, do dia a dia de quem convive com pessoa que chega arrastando um tubo de oxigênio, que não consegue... Uma das coisas que eu aprendi com um advogado do Rio que eu transplantei é que uma das maiores misérias de ter falta de ar é você não ter capacidade de argumentar. Eu nunca tinha pensado nisso. E ele me disse, olha, doutor, respeite isso quando as pessoas disserem eu estou ofegante, porque essa pessoa há muito tempo abdicou de ter razão. Ela não argumenta, ela não questiona, porque não tem fôlego. E aí quando ele foi embora, ele estava alta, eu disse, e daí? Agora viajar para compensar o tempo perdido? Eu estava imaginando a minha fantasia assim de recuperar, né? E ele disse, não, doutor, primeiro eu preciso resolver umas 16 questões que eu tenho pendentes. E eu fui atropelado por acordos injustos e eu preciso botar isso no lugar. Depois disso, talvez eu viaje sozinho. Mas vê como ele tinha a sensação do massacre emocional, da impotência por não conseguir se expressar. Né? A gente que respira bem. Você não tem noção do quanto isso é importante. É comum um paciente transplantado, você retira o tubo e ele começa a chamar as pessoas. Primeira, sim, só queria ouvir dessa distância, meu Deus! Ele está se testando porque ele não se acredita mais. E eu acho que uma coisa que contribui para essa euforia é que entre o início da doença e a necessidade do transplante é uma via crucis que frequentemente tem 10 anos. E ele foi se adaptando às perdas. Né? E aí recupera rápido, instantaneamente. Isso explica a euforia. Eles enlouquecem. E eu vou junto, que eu acho uma maravilha. Eu estava ali escutando aqui, pensando de que maneira podemos aproveitar as suas narrativas externas para que pudesse divulgar a importância das doações. Eu não sei se porque eu estou nesse mote da divulgação, porque eu tenho 2 filhos publicitários.
Eu já estou querendo botar essa conta lá na agência deles. Porque, na verdade, parece que tem que criar uma cultura, tem que informar, tem que... eu acho que até as suas crônicas e as narrativas que aparecem no jornal, no Caderno Vida, as pessoas podem ter uma ideia de como é que é, mas eu acho que tem que expandir, tem que cultivar mais. Assim como se educou com tantas coisas, não é? Se informava sobre as drogas para evitar o uso de drogas, se informar sobre como é que se recupera, o que é qualidade de vida de alguém que não respira, que não pode falar, como é que tu pode ficar, ignorar, não poder, porque aqui é que está. A questão da doação é um gesto de apostar no humano, no outro humano. Sai da pertença da família, aonde aquela mãe cuida de tudo. Isto é uma coisa que está já na identidade da cultura. E como é que se constrói, né? Como é que a gente pode construir o compromisso com o outro humano? Isto é uma coisa que está longe, às vezes, parece. Não sei se sou eu que agora me deu uma crise pessimista, mas eu vou passar para vocês e para a plateia falar. Diga. Tenho uma experiência bem interessante. Trabalho no foro, junto com o juiz, que é uma outra categoria que às vezes parece também que se pensa Deus, né? Mas enfim, às vezes acontecem coisas bem legais. Há uns anos atrás, a direção do foro lançou uma campanha de doação de órgãos e as pessoas recebiam um diploma, escrevendo ali com a assinatura da escrivã da direção do foro, como se fosse algo assim, então que deixava aquilo algo assim legal. Até a chamada da campanha era doar é legal, né? E claro, a gente podia levar aqueles diplomas para casa e espalhar para os amigos, e claro, a pessoa que leva um diploma daqueles para preencher em casa, enfim, perguntar para outros familiares se querem receber o diploma, isso já chama discussão sobre o assunto. Então foi impressionante, assim, inclusive o número de pessoas que preencheram os diplomas e aí receberam depois o diploma por escrito. A direção do foro ficou com o nome dessas pessoas todas. No caso da falta de alguma comunicação, de encontrar a família, o foro poderia ser um intermediário, não é? E foi bem interessante assim essa ideia de se criar um diploma para se colocar na parede da casa. O meu está lá enquadrado, no corredor lá da minha casa, todo mundo chega na minha casa enxerga, né? E foi muito, o número de pessoas assim superou a expectativa, e foi uma ideia muito simples, né? Não era cara, não era, enfim, e foi uma ideia. Isso já aconteceu, acho que faz uns 8, 9 anos atrás. Eu, fulano de tal, né, afirmo que sou doador de órgãos, tarará. Enfim, aí dava o nome de toda a pessoa, o documento de identidade, né, e aí embaixo havia assinatura, e abaixo da assinatura, a assinatura da escrivã do foro, assim, como se fosse realmente um documento legal, né. Eu acho que, como sempre, o começo da história é a educação. E eu já abordei deputados com a intenção de propor que se criasse uma lei estadual que considerasse obrigatória a noção sobre doação de órgãos, morte encefálica e tal, nas escolas do primeiro e segundo grau. A ideia era transformar o jovem, a menina, a criança, o adolescente, num vetor da informação, que ele fosse o veículo para levar essa informação para discutir em casa. Porque toda a campanha ela se baseia nisso, no diálogo de uma situação hipotética, que todos torcem que esteja muito longe, nunca aconteça, né? Mas pode acontecer. Então, se a criança instruída ela foi levar para dentro de casa essa noção, nós estamos semeando muito, né? Eu acho que essa é uma coisa importante. Enquanto isso não existe, nós somos dependentes da mídia, que se transformou num modelador do comportamento social, substituindo com clara vantagem a igreja. As pessoas hoje falam como se fala na Globo, dizem o que a Globo diz. As pessoas assumiram um comportamento regido por pessoas que não necessariamente têm noção da responsabilidade social. Nós sabemos muito bem o dano que é quando alguém comenta alguma coisa sem nenhum fundamento. Nos anos 90, aconteceu um negócio aqui de um repórter da RBS chamado Alexandre Killing, eu adoro dizer o nome dele. Ele
pegou num classificado de 0 hora um anúncio de alguém que queria doar o rim, ia vender. Ele se aproximou, combinaram um negócio, não sei quanto é que seria o valor, e ele conseguiu 2 espaços, em 2 fantásticos consecutivos, no comércio de órgãos do Porto Alegre. Nós tivemos nenhum doador entre janeiro e junho e morreram 159 pessoas em lista de espera. Essa pessoa devia ser presa, porque não havia nenhuma denúncia concreta, não havia um médico citado, um hospital, e a impressão que um desavisado teria de que, acertado o negócio, eles transplantaram numa garagem, porque não tinha nenhuma denúncia. Mas esse nível de responsabilidade, isso é uma coisa terrível. Falta de noção do que significa uma notícia dessa. Eu fui despertado uma vez, 6 da manhã, por um repórter da Gaúcha, que queria saber se eu tinha ouvido falar que tinha sido encontrado na noite anterior uma jovem numa estrada vicinal em Sapiranga sem os intestinos. E se eu achava que esses órgãos podiam ter sido usados para transplante. Como eu acordo rápido, eu acordo muito rápido, eu disse com toda certeza, e devem ter sido transplantados para substituir o cérebro de um parente seu. Intestino, melhor órgão para ser doado para isso. É um cretino com um enorme poder de devastação de uma campanha de doação de órgãos. Isso é uma irresponsabilidade sem limite. Esse imaginário cultivado, assim, nós estávamos aqui comentando em off sobre a ideia de que quando recebe a doação, a pessoa se transforma. E que essa fantasia também é uma fantasia que tem que ser trabalhada, né? Por que será que alguém acha que vai ficar diferente porque recebeu o órgão? E eu vou passar para o Gleiton, porque ele me pediu a palavra antes. Estava pensando que toda a questão, o Camargo traz toda a experiência dele, isso é fundamental, e fundamentalmente das pessoas que receberam e da satisfação, prazer que representa uma pessoa poder seguir vivendo e tudo. E que a grande dificuldade está na doação, realmente, né? A pessoa se dispor. Então eu estava, durante todo o tempo que estava ouvindo, eu estava pensando, qual seria a essência dessa dificuldade? Claro que cada um tem a sua dificuldade. Eu penso que a essência está nessa questão mesmo que eu disse, da fragilidade, da finitude humana, da dificuldade do ser humano diante da finitude. Tá? Quer dizer, aceitar a morte, eu acho que nós todos temos muita dificuldade. Nós vivemos, de alguma maneira, negando que a gente vai morrendo. Né? Uma opção de coisas que são feitas na vida, só são feitas porque a morte está negada. Né? Senão a pessoa, provavelmente nós teríamos um outro tipo de conduta, nossas relações, inclusive humanas, seriam muito mais humanas, vamos dizer assim. Tá? E se isso pudesse, por exemplo, nós pudéssemos aceitar o que nós somos, na verdade, a fragilidade humana, a finitude, né? Essa questão toda da transitoriedade da vida. Então, acho que nós seríamos muito mais generosos nas nossas relações e também, quem sabe, como doadores. Mas o homem tem essa dificuldade que, eu diria assim, que aceitar a morte é, quem sabe, a última etapa do desenvolvimento do ser humano. Né? Porque o ser humano já enfrentou a primeira dificuldade, vamos dizer assim, o narcisismo humano enfrentou a primeira dificuldade, aceitar que a Terra não era o centro do mundo. Né? E o Galileu e Galilei inventou essa história da teoria heliocêntrica, então foi o primeiro baque ao narcisismo humano, nós não somos o centro do mundo. Depois teve um cara aí chamado Darwin que me dizia que a gente não tem uma origem divina, que a gente vem do macaco. Segunda coisa, quer dizer, que também pôs a areia na nossa frágil, vamos dizer, nosso frágil sentimento de identidade, ou coisa assim. Depois, toda a história, vem um Freud, vai dizer que as crianças têm sexo na cabeça, pensam matar o pai, querem comer a mãe, todas essas coisas que também... Né, a gente não é quem pensa que é. O que a gente não é bem exatamente a gente pensa que é. Então, todas essas questões... Bom, eu acho que falta a última, né? Nós aceitar que somos finitos, né? Que a vida é transitória, que nós estamos aqui, né, por pouco tempo. Então, acho que a dificuldade de doar é porque, ao doar, eu estou aceitando que eu vou morrer, não é mesmo? E mais do que eu vou morrer,
que alguém vai seguir vivendo aquilo que eu almejo tanto, alguém vai vivendo às minhas custas, vamos dizer. Então eu acho que isso cria uma dificuldade grande para a pessoa encarar essa questão. Tá? Mas eu espero que se chegue lá. Doutor, essas falsas campanhas que o senhor diz estragam muito a atuação. Meu nome é Newton Boa Nova, eu sou taxista em Porto Alegre. Não passo para Panela, mas passo para o seu Coelhinho, né? A Coelhinha sabe quem é, né? Então eu saio pela cidade fazendo essa campanha. Então, eu dirijo exatamente assim como eu estou. Meu carro é cheio de adesivos e com os órgãos, né? Isso aqui tudo vai colado no meu carro e eu vou dirigindo assim. Então, as pessoas entram no táxi com todo esse clima, automaticamente vem o assunto doação. E aí vem isso que eu estou falando. Ah, mas lá em 1900, né? Alguém já desistiu de ir para um hospital ao te ver assim? Não, ao contrário, o pessoal se motiva e vai. Né? Não, mas isso aqui. E é legal, o meu táxi é visto por uma média de 30 mil pessoas por dia. Quer dizer, 30 mil pessoas vão ver. E automaticamente vendo, são 4 mil táxis no Correio, só eu faço isso. Automaticamente chegando em casa, vai comentar. Um taxista vestido de médico, com estetoscópio, entendeu? Quer dizer, doação, e automaticamente eu peguei muitos passageiros que chegaram em casa e esse assunto da doação surgiu. Eu digo exatamente como o senhor disse, cheguei em casa em que você é doador. É? Então eu ouço muitas perguntas, eu bebi a vida toda, eu vou poder doar meu filho? Eu digo, liga para a equipe do Dr. Camargo. Obrigada. Anne, muito obrigada. Eu tenho aqui mais gente. Anne. Ouvindo vocês, eu também pensei, até dentro também o Gley tocou nisso, né, na coisa religiosa, da questão da importância da cultura onde a gente está imerso. Né? Se a gente, e voltando isso para o lado da religião, né, dentro da ideia de que Deus criou o homem, né, o corpo se tornou algo sagrado, criado por Deus. Né? Então, mexer nesse corpo, tanto é que a medicina mesmo, né, aquela coisa da pesquisa do corpo e tal, aquilo era considerado uma coisa, né, muito terrível, uma coisa profana. Né? Então, me parece que uma pessoa conseguir fazer essa desconstrução de doar uma parte sua, não deixa de se colocar uma ruptura com a ideia de que eu sou, né, feita a partir de Deus, é uma ruptura com Deus. O aborto, por exemplo, né, que não tem nada a ver com doação, né, a posição da igreja é claramente contra, porque tu está mexendo numa coisa que está lá, não é? E é como se tirasse uma coisa do teu corpo, e tu não poderia fazer isso, não teria esse direito. Então, eu tenho a impressão também que a cultura judaico-cristã, ela não favorece, né, uma posição de desprendimento com o corpo, porque tu está profanando algo sagrado criado por Deus. Então, a própria igreja, me parece, né, o Papa Francisco tem uns ares assim mais liberais. Eu acho que o dia que a igreja conseguir se posicionar, né, a favor do aborto, a favor da doação de órgãos e outras coisas, né, isso vai ter também uma força social imensa, né? Porque, para mim, é uma ruptura. A propósito de transplante, as igrejas todas são favoráveis. Até as testemunhas de Jeová são favoráveis. São favoráveis? Transplante? Sim. O problema é o sangue, mas o resto não. E tem uns paradoxos fantásticos. Aceita-se o coração, mas não sangue. Vai entender. Mas não sangue. Mas as igrejas Todas as igrejas são a favor. Não tem nenhuma igreja que tenha se manifestado a favor, contra a doação de órgãos. E tem uma coisa importante, a doação é com o indivíduo morto. E aí tem, você não falou de uma coisa que eu acho que é importante, assim, existem famílias que negam a doação argumentando que ela gostaria que seu familiar chegasse no outro mundo com todos os seus órgãos. A maioria das pessoas desconhece que, como mais de 80% das mortes são violentas, que resultam em morte encefálica, acidente de trânsito e tal,
Esses órgãos ficam nas gavetas numeradas do Instituto Médico Legal. E o que a família recebe para enterrar é a carcaça. Entende? Sem transplante. Na verdade, você deixou de salvar pessoas com órgãos que nem foram enterrados com ele. E, curiosamente, as famílias não se opõem, porque é uma determinação legal, a necrópsia numa morte traumática. Então, o outro transplante, que é de doação intervivos, isso envolve sentimento familiar. E essa é uma norma que eu acho muito adequada. O transplante intervivos é feito entre pessoas da mesma família, para evitar qualquer forma de estimulação ilícita, qualquer coisa que não seja generosidade, né? Então, e mesmo assim, a gente percebe que quando há doação intervivos de primos, por exemplo, o primo já fica meio torto. Eu tenho um certo preconceito com primo. Tenho um azar com primo, que é uma coisa. Eu tenho 42, gosto de 2, é um índice muito baixo. Mas o que a gente percebe frequentemente na doação de primos é que o primo que acabou de ser comunicado que ele não é compatível, ele se transforma num defensor inigualável da generosidade da doação. Porque ele livrou a cara. Quanto mais próximo, eu acho que doação intervivos, pai e mãe, espontâneo, qualquer coisa, tira o pedaço que precisar e tal. Fora de pai e mãe, irmãos muito queridos, já é um pouco menos. E primo querido, eu acho que todo mundo tem os meus primos. Acho que eles dão azar. Agora, né, o Bessa, que a prima foi doada. Quem? Um cantor desses de pagode que teve no programa da Coach. Que uma prima que se... Lá atrás tem uma pessoa que levantou o braço e aqui tem outra. Eu também quero... Diga. Para o Dr. Camargo, qual a importância, em sua opinião, do acompanhamento da psicologia no pré e no pós-operatório de transplante? Eu acho que isso é fundamental, tem que responder todas as perguntas, né? Aliás, o atendimento de um grupo de transplante ele é multidisciplinar ou não funciona. Não tem meio termo. Eu, por exemplo, sou um péssimo indicador porque eu fico com pena da pessoa. Péssimo. E é comum, caso vai à discussão final, para colocar em lista ou não coloca em lista, eu estou defendendo, mas ele tem uma cara tão boa, isso não é critério, como cara boa? Não, mas ele bebe, não, mas ele me prometeu, como o bêbado prometeu? Não existe. Entende? Tem que ter um grupo que seja capaz de avaliar todas as nuances da personalidade daquele candidato, porque se você considerar a escassez de órgãos, se não é justo desperdiçar um órgão num transplante que não vai dar certo, porque o indivíduo não preenche os critérios de aderência a tratamento, de comportamento, de vontade de viver, que é uma coisa básica. Uma das coisas que mais me surpreendeu quando eu comecei a trabalhar com transplante é o número de pessoas que têm os elementos macroscópicos da felicidade e são infelizes. E não têm vontade de viver. Eu me lembro de um milionário com uma casa fantástica, quando eu expliquei para ele tudo que ele tinha que abrir mão para ser candidato, ele disse: doutor, você tem que conhecer minha mulher e minha filha, depois nós conversamos. Ele estava doido para se livrar de uma vida da qual ele não tinha tido coragem de fugir por suicídio, ia fugir agora, ia se livrar por uma causa natural. E aí tinha um doutor que queria impor uma rotina horrível de disciplina, de processo de preparação, de sofrimento, de angústia. O número de pessoas que deviam ser felizes e não são, por isso que os consultórios dos psiquiatras estão cheios. Mais ou menos. Lá atrás tem uma outra pessoa, Jocos. A Rosa. Já. Ali outra e depois essa senhora aqui. Boa noite. Eu fiquei interessada nessa questão do receptor, né? Assim, da questão da identidade e dos traços de personalidade, enfim, que com o órgão, então, que não é seu, né? No entanto, eu dou um paciente assim, enfim, e o seu estado no momento que ele está esperando uma doação de órgãos, né? E depois que ele recebe essa mudança do traço de personalidade ou até mesmo para o enfrentamento a um estado de mania.
Então eu pergunto à psicóloga que já trabalhou com pacientes há muito tempo, né, o que ela percebeu durante esses anos com esses pacientes, essa mudança de personalidade, estados de mania, no enfrentamento. Como é teu nome? Elisa. Elisa, nas entrevistas pós-operatórias, assim, no transcorrer da recuperação, né, desses pacientes, né, sempre vinha, né, sempre ficava muito evidente esse receio, né, essa fantasia de que junto com o órgão vieram outras coisas que isso então, estão me influenciando. Na verdade, penso eu, né, que obviamente não é por ali que vão entrar as mudanças, então ocorrem pelo episódio em si, né? Todo momento, toda mudança corporal, toda experiência intensa, traumática, enfim, todas as possibilidades de voltar a viver isso aí por si só já é transformador, né? Então eu acredito que a gente deve, né, ao fator mudança, né, a toda essa experiência que vai, né, desde o adoecer, o preparo para o novo órgão, né? Esse período de internação, que também não é curto, né? Muitas vezes é um período bom período no hospital. É uma vivência transformadora por si só, por tão complexa que é, e todos os cuidados que vão ficar para o resto, né? Porque todo transplante tem cuidados para o resto da vida, né? Não é assim, tive alta, nunca mais vou ver o Dr. Camargo, não. Né? Vira melhor amigo, né? Todo mês está lá, tem exames, tem medicações diárias, né? Muitas medicações, enfim. A vida do transplantado, ela pode ser uma vida boa, mas ela é uma vida com cuidados, né? Então, não sei se te respondi, mas eu penso que a transformação, ela está na vivência de toda a história, né, do transplante, né? Eu posso dar continuidade só um pouquinho. Minha mãe, ela foi transplantada há 20 anos. Ela é a segunda mais velha do Rio Grande do Sul, do coração, e ela foi 7 anos dos rins. Então, tudo isso, na verdade, é mito. A gente tem uma vivência bem grande em relação a isso. E, assim, a gente perguntava no início para lá, mãe, será que realmente tu vai ter esse sentido que o rapaz te doou o coração? Ela disse, não, minha filha, não tem nada a ver com isso. Ela foi bem orientada pela psicóloga antes da cirurgia. Depois ela passou para a segunda cirurgia. E foi super bem, assim. Então eu sou completamente a favor ao transplante, porque foram 20 anos que eu pude ficar com a minha mãe. Faz 5 meses que ela faleceu. Não foi por causa do coração nem dos rins, sobre outras questões orgânicas. Então, assim, o coração dela estava super bem antes dela falecer. Então, assim, é só para dizer, assim, para vocês compartilhar esse momento, que para mim sempre é único, assim. Muito mito, muita fantasia, né? Isso. E acho que tu traz um belo exemplo de uma gratidão que fica, né? Essa possibilidade de um tratamento ter esse caminho do transplante, né? Uma gratidão à equipe e à tecnologia, né? E a questão dos rins, assim, antes dela fazer 70 anos, ela estava com 69, tinha que fazer a cirurgia dos rins. Aqui nós somos em 7 filhos, a família é grande. Então, o que a gente falou para a mãe? Mãe, se em um ano tu não conseguir doador, nós vamos te doar um rim. Ela, não, minha filha. Eu disse, não, mãe, não tem não. Né? Ela disse, não, mas pensa bem, não, a gente vai ajudar. Deu menos de um ano, ela conseguiu o doador dos rins. Eu acho que essa questão do coração, especialmente, tem muito mito, muita fantasia. Primeiro que o sentimento não está no coração. No meu coração não tem nada, às vezes tem arritmia só. Esse é um mito. O Nesrala quase me bateu uma vez, porque eu disse que, para mim, o coração é um glúteo com cacuete de se contrair. Ainda bem que ele não aparece. Eu penso com a cabeça, eu sinto com a cabeça, eu sofro, me emociono, choro com a cabeça. O meu coração, por favor, vamos ser um pouco mais criativos. Mas é que o coração, ele ficou como um símbolo máximo das emoções, né? E não é ali as emoções. Exatamente, não está ali, ele só representa. Divulgando. Vou contar uma história. Numa época em que os professores faziam tempo integral na universidade, lá em 1960, eu era estudante, tinha a reunião dos professores titulares da medicina interna na faculdade da UFRGS. E aí eles ficavam tempo integral, quer dizer, faziam nada. Né? Um dia, numa discussão, você vê que coisa proveitosa para a formação cultural do estudante de medicina. Qual é o órgão mais importante? Isso é um debate para lá de tático. O professor Antônio Azambuja, que era nefrologista,
disse que para ele não tinha nenhuma dúvida que o órgão mais importante era o rim, por uma razão muito interessante. Eu achei brilhante a ideia. Não existe beleza na sujeira. Me diga uma coisa suja ou bonita, não existe. Então o rim, mais importante. Aí chega Rubens Maciel, um cardiologista. Discussão ridícula. Os poetas elegeram o coração como símbolo do amor e nós estamos gastando o quê? Tempo? Saliva? Coração? O professor Rigato, que era um homem muito inteligente, disse o seguinte: para ele, essa discussão era ridícula porque não havia dúvida nenhuma que os pulmões eram mais importantes que o coração, haja visto o quanto era mais sensual uma mulher ofegante comparado com uma mulher meramente taquicárdica. Apelou. Parecia uma coisa meio histérica até. Tem uma senhora. Doutor Camargo, não sei se o senhor está me ouvindo. Eu não sei se eu chamo o meu neto que tinha fibrose cística ou se ainda continua com fibrose cística. Não tem mais. É a mesma Tem coisa. pulmões, Não tem mais. Dia 8, ele em janeiro veio e disse assim: vó, se eu não for operado dos pulmões, em fevereiro eu morro. Graças a Deus, um guri de 17 anos foi doado e o senhor virou meu neto. Faz 2 meses quase, né? Ele está que é uma maravilha. Agora ele faz o seguinte: eu moro naquele camarão com a Castro Alves e eu tenho uma subida. Nós vamos no supermercado. Ele sai na frente e diz: vó, como tu tá mole? Digo: meu filho, tu tá com 17 anos e eu tô com 86. Como é que eu vou te acompanhar? Mas, doutor Camargo, eu quero lhe agradecer de coração a cirurgia que o senhor fez no meu neto. Que é filho de médico, né? Então o senhor conheceu o meu marido e então, o senhor também foi professor do meu filho, que é médico, que se encontra em São Paulo. Né? E quero agradecer de coração o que o senhor fez para ele. De coração. Né? De coração, eu só posso agradecer. Agradecer de gratidão. É uma gratidão, é uma maravilha o que ele faz agora. Ontem, por exemplo, ele me telefonou e disse assim: vó, corri 4 quadras. Correr 4 quadras com uma pessoa que não subia mais escadas do meu prédio, que são 8 escadas que tinha que entrar pela garagem. O senhor vê a minha emoção. Quero lhe agradecer muito. Obrigada. Lá atrás tem uma pessoa. Diga. E ali depois. Posso fazer uma pergunta? Com relação à pergunta dela e o que eu fazer, mais alto, por favor. Até chegar o microfone aí. Meu nome é Maria Desse Machado, eu trabalho em Nigéria com pacientes transplantados. E uma coisa que eu observo é que algo que vem a aumentar a fragilização do sentimento de identidade é o regime imunossupressor que o paciente é submetido, porque ele acarreta alterações corporais, né? O paciente às vezes engorda, às vezes cria pelos, ou algumas coisas que, por exemplo, para quem não respirava antes, ou para quem não tinha um rim ou um fígado, é o mínimo, né? Mas que isso modifica a imagem corporal. Então, além da integração de um órgão estranho, a modificação da imagem corporal, ainda tem a questão da profissão, que muitas vezes não pode ser seguida depois do transplante, pelo fato de ser uma profissão insalubre. Por exemplo, um paciente que eu acompanhei que fez transplante de fígado, ele era capataz numa fazenda, ele dava pro gado, coisas que ele não pôde continuar a fazer depois do transplante. E aí a pessoa se vê perdida, porque a profissão constrói nossa identidade, né? E aí, vou fazer o quê agora? E, inclusive, eu fico imaginando que seria uma coisa, inclusive até vantajosa e com repercussões favoráveis para o próprio Sistema Único de Saúde, se houvesse uma instituição, um órgão encarregado de, além de tratar, né, esses pacientes, porque eles se deprimem bastante, né? Tem paciente que chega a ficar com dessa em função dessa forma como ele se sente, né? E não sabe para que ele vai servir dali para frente. Né? Que cuidasse disso, de encaminhar esses pacientes, de recolocá-los, porque acontece assim, ó, é gasto bastante em função de fazer o transplante, né? O SUS paga a maioria, de pagar o regime imunossupressor e depois ainda de sustentar o paciente, porque ele fica sem saber que atividade exercer, às vezes pacientes jovens, né? E eu penso que
a sociedade vai se sentir mais empolgada até em doar, se puder ver ao longo do tempo um fruto positivo dessas doações. Quer dizer, o paciente se recuperou, viveu e continua podendo contribuir para a sociedade, não só onerar. Então, é uma série de questões que eu fico pensando, assim, que eu acho que no futuro talvez elas possam ser resolvidas, né? E que eu achei que cabia falar hoje aqui. Bom, da hora. Meu nome é Lúcia Elber. Eu queria colocar sobre a questão da identidade também, né? O doutor Clay falou dessa perda do sentimento de identidade, porque para o transplantado, eles interpretam o transplante como um renascimento. Então, isso é colocado inúmeras vezes, então é um índice bastante significativo para pensarmos em cima. E eu vejo assim, ó, que durante essa angústia da espera existe uma morte, uma angústia de morte e uma morte de muitas partes desse eu existente. E daí que o transplante traz esse renascimento, essa esperança, mas até mesmo eu acho que é um encontro de um novo eu, né? Que se constrói novamente uma parte da identidade. Bom, eu preciso encerrar. Eu acho que vou dar mais uma palavra a vocês e depois eu encerro. Bom, eu acho que foi de extrema utilidade, principalmente em particular tudo que o Camargo nos passou, o trabalho que ele já fez conosco aqui, nos engajarmos mais nesse processo e pela sua experiência, né? Mas, de fato, o que eu queria chamar a atenção, como eu disse de alguma maneira no início, é possível que no mundo atual, a questão do transplante, junto com todos esses outros eventos importantes também, da cultura, da sociedade, dos avanços da humanidade, mas é possível que o transplante seja um dos eventos mais importantes, que mais mexeram, como eu disse, não só com o corpo, com a mente das pessoas, porque isso modifica toda uma questão, né, sobre a existência, né, a possibilidade de viver. Então, implica uma outra dimensão de vida, né? Quer dizer, criar esse universo assim que as pessoas de bondade, que o Camargo fala, de se doar para uma outra pessoa seguir vendo, é toda uma mudança de cultura e de crescimento muito grande. Então, eu penso que nós, quem sabe, estamos vivendo literalmente a era dos transplantes, né? Bom, muito obrigado por ter me ouvido. Eu, finalizando, então, eu queria agradecer a oportunidade de me relembrar da minha experiência, né, de resgatar na minha história, né, das minhas caminhadas no hospital, assim, desses atendimentos, né, que são experiências marcantes, né. E o que ficou para mim, né, agora que eu retomei o contato com duas famílias em especial, foi assim, o sentimento de gratidão, né. Uma das mães, a mãe que doou o fígado me disse que todo final de ano leva um presente para a equipe, né? Porque graças à existência dessa equipe, ela tem o filho dela ainda vivo, né? E, enfim, se desenvolvendo normalmente. Então era isso, assim, né? Da importância dessa técnica poder dar continuidade a tantas vidas, né? Eu acho que isso é o mais bacana dessa história toda, né, e que a gente poder mudar o rumo, né, de uma vida, acho que isso não tem preço. Eu vi lá pelas tantas, eu acho que foi o Clay que falou, da sensação médica de onipotência. Eu nunca tive esse sentimento. Não sei. Mas que há uma coisa euforizante, há. Eu sei disso porque eu fui ficando velho, vocês perceberam, né? E acontece uma coisa que se repete. Eu terminei de ver o programa do Jô, eu durmo muito tarde, toco o telefone, tem um doador. Mas, meu Deus, eu estou cansado, mas que hora ruim para esse doador. 10 minutos depois, vamos lá! Tem uma adrenalina boa nisso.
tem uma energia boa. Outra coisa que eu flagrei um dia desse, discutindo com o pessoal do fígado, do vinho lá, nunca vi, durante as madrugadas que a gente transplanta, nunca vi ninguém bocejar. Tem uma energia anti-bocejo em trabalhar com transplante. Eu acho que é uma maravilha, é uma bênção. E tem um critério de exclusão. As pessoas que não se sentem assim energizadas, com toda certeza caem fora, para a alegria de todos. E eu acho que cria um grupo que se parece, que se estimula, que se emociona, e cresce como pessoa e como profissional, alimentado por essa coisa boa, de mudar a vida das pessoas, sem se sentir onipotente, mas estimulado por essa coisa boa. É muito bom. Sebastião. Bom, infelizmente eu vou precisar encerrar, mas antes disso eu queria convidar todos no dia 29 de abril. O nosso tema é a complexidade do mal. A gente vai trabalhar a questão de obedecer no lugar de pensar, a maldade humana, diálogos com Hannah Arendt e a psicanálise. Este é um tema bem interessante porque a gente sempre pode casar os temas, sempre tem um jeito de continuar. E eu queria agradecer a vocês que vieram, aos participantes, doutora Glei, doutora Luciana, doutor Camargo. Muito obrigada, foi muito bom contar com vocês e que vocês divulguem também a questão da doação. E essa é uma ideia que nasce aqui também, né? Continuamos. Obrigada, então, a todos.